Olá pessoal, tudo bem? Como estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo, aquela resenha com nossos convidados ilustres que tem algo de valor sempre a compartilhar com vocês. Então aqui, como de costume, vou passar a voz para o meu convidado, ele vai se apresentar e a gente vai iniciar o nosso bate-papo no nosso Pode Ir Podcast. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, tudo bem, Anderson? Para vocês que estão nos assistindo aí, eu sou o Valdir, para quem não sabe, irmão do Anderson. Mas também sou pai do Miguel, do Felipe, da Pérola e alguns agregados como a Gabi, a Giovana, a Mielen, o Bruno, o Igor, o Brenner, o Everton. A turma é grande, a turma é gigante. E a minha esposa, Nelcivânia. Juntos estamos aí com alguns trabalhos que no decorrer da conversa a gente vai dando umas palhinhas aí. E você que está ao vivo, você também pode fazer a sua pergunta, que no meio do decorrer a gente vai respondendo. Maravilha. Bom, para vocês que sabem aqui, como eu trago os nossos convidados, a gente vai iniciar. Eu sempre gosto de falar com o convidado para ele passar para as pessoas, assim, antes de ser um empresário, empreendedor e outras coisas que a gente vai descobrir no decorrer da conversa, eu quero que elas conheçam a pessoa. Então a pessoa, o pai, o homem, o Valdir. Então fala para nossa audiência quem é o Valdir. Então, como eu disse para vocês, o Valdir é um cara comum, cheio de sonhos, cheio de expectativa, cheio de disposição e com muita coisa para fazer. Ou seja, não tão especial, mas assim, comum como qualquer outro. Talvez um pouco, vamos dizer, com expectativa de alcançar coisas loucas que você vai ver no decorrer da conversa. E você vai ver que não é dizendo, é melhor do que outro, mas você vai ver que algumas pessoas fogem do normal. E eu me considero, mesmo sendo comum, uma dessas pessoas que fogem do normal. Como eu disse para vocês aqui acerca dessas pessoas, tudo isso de gente que eu disse para vocês mora dentro da minha casa. E a minha casa não é uma mansão, é uma casa pequena. Então só por aí você já vê que não é normal você ter 14 pessoas dentro de casa. Eu vou dizer assim, você é um extraordinário, né? Então essa família, né? Essa família é muito unida, né? Tem até um trocadilho. Mas, por exemplo, você como Valdir, né? Pessoa Valdir. Como é que você começou sua trajetória? Para que a audiência comece a associar isso. Então, pelo pouco que você falou, você tem um grande coração, você acolhe as pessoas, então isso representa um pouco da sua personalidade, né? Mas antes da gente chegar nessa parte da família, vamos retroceder um pouquinho. Então, você, Valdir, para a audiência começar a construir no imaginário dela quem é o Valdir, e a gente vai desvendando isso pouco a pouco. Então, você como pessoa, Valdir, o que são os seus hobbies, o que você gosta de fazer? Como é que começa por aí? Então, o Valdir, como eu disse para vocês, ele é um pouco sonhador e aventureiro. E isso começou como? Lá da infância, a primeira coisa que me apresentaram foi a tal da capoeira. Não sei se vocês conhecem, mas é um esporte muito bacana. E aí quando eu cheguei na capoeira, eu já comecei a ver algo que não era do comum. Eu cheguei lá com 6 anos de idade. E aí eu vi pessoas pulando e virando saltos e aquelas coisas todas. E eu vi que pessoas comuns se contentam com movimentos simples, né? E eu mesmo pequeno, eu vi o pessoal voando, eu falei, não, eu quero voar também. Eu quero saber o que é esse negócio, essa sensação de voar. Eu vou fazer o papel da audiência aqui te perguntando coisas para poder provocar elas, tá? Legal. Então, legal. Por exemplo, dizem que a capoeira é uma dança. Eu vou falar aqui sempre perguntando, e aí você vai desenvolver. Isso é ótimo. A capoeira é uma dança, então? É uma dança de capoeira, é isso? Então, ela tem um lado dança, que é o lado de apresentação para o público, mas tem um lado competitivo e o lado do esportivo. Tá. E até se você for no mais a fundo, tem até o lado agressivo, que é aquilo que exige de você, ou seja, extrair de você o seu melhor. Então tem esse lado agressivo de você fazer o treino de portas fechadas, sabe? Aquilo que não é aberto para a sociedade, mas nada de violência. Que isso é só para extrair de você o seu melhor. Porque, então ela tem o ser humano tem isso, né? A gente sabe que tem que ter cuidado com o que fala, ainda mais na mídia aberta. Exato. Mas a capoeira, de um modo geral, eu acho que já passou do tempo, ela realmente é uma autodefesa também, né? Ela mistura algumas técnicas que desenvolve o corpo. Não, exatamente. Esse treino de portas fechadas é justamente para isso. É quando você extrai o melhor de você, ou seja, você é colocado em situações, como é que eu posso colocar aqui para não ficar... Sob pressão? Sob pressão.
Só que esse tipo de treinamento, para um povo que está acostumado a ver que a capoeira é uma dança, eles se assustam. Entendi, né? Então, por isso que é feito de porta fechada. Sim. Então, é simulado algumas situações para que a pessoa saiba lidar com essa pressão. Por isso que é um treino de porta fechada. Eu vou falar um esporte que eu acho que toda modalidade de treino, não sei se eu posso colocar na categoria de esporte, se eu estiver cometendo algum equívoco, que o pessoal depois no comentário comenta aí. Mas então, ela acaba sendo considerada um esporte também? Pode se classificar como esporte? Sim, classificar como esporte, tanto que tem... não chega a ser uma Olimpíadas, mas existem competições. Competições municipais, estaduais e até nível mundial. Você chegou a alcançar alguma graduação nessa... Na capoeira eu cheguei a graduar até instrutor. Poxa, só legal. que eu não cheguei a competir nível brasileiro, mas a nível municipal e estadual eu cheguei a competir. Então, Legal. O lado esportivo eu consegui. Você vê que bacana quando é que a gente vai perguntar pra pessoa, a gente vai se aprofundar. Mas assim, além desse esporte, você pratica mais alguma outra coisa? Sei lá, toca violão, toca pandeiro ou qualquer outro esporte? Você ainda faz mais alguma coisa? Então, na verdade, muitas coisas. Porque da capoeira, aí eu fui pro skate. Então aí eu comecei a usar o skate como meio de transporte para poder ir para academia, só que eu acabei também indo para o lado radical. E aí nesse meio termo existia um grupo que frequentava a quadra. E esse grupo ele pertencia ao hip hop. Aí é onde eu me envolvi também com dança de rua. Eu vou pedir respeito à minha audiência aqui, mas assim, daqui a pouco vão pôr nos comentários e falar assim, o cara é maloqueiro. Não, gente, pera, vamos aprofundar nisso aqui. É porque a gente vê aquele pessoal com roupa rasgada, roupa arrastando, fazendo aquelas manobras, os grupinhos. A gente pensa, falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Exatamente. Né? Na verdade, em cada público sempre tem aquele que quer fazer modinha. Mas se você olhar para o hip hop em si, usando aqui, eu vou usar o rap, que eu fiz parte também. Cheguei a fazer um pouco de ritmo e poesia. Né? Quando você vê o rap na verdade, ele quer trazer uma mensagem em forma de poesia, só que em cima de batidas. Mas nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo entende. Aí você vê, tem o grafiteiro que ele quer externar aquela energia que ele tem. Não estamos falando de pichador, né? Não é pichador. Aquele que tem permissão de ir lá. Faz aquelas pinturas bonitas. Exatamente. É o cara que transferiu do papel para a parede. Entende? Aí tem também o DJ, que é aquele que dá motivação para aquele que tá dançando. Mas isso que você tá falando é tudo no mundo do skate ou não foi misturando? Não, tudo dentro do mundo do hip hop. Do hip hop. Porque do skate eu migrei pro hip hop. Entendi. Aí dentro do hip hop tem 4 elementos. Que é o rap, que é o DJ, que é o b-boy, que é o dançarino, né? E é o grafiteiro. Entendi. Então isso compõe o hip hop. É uma cultura mesmo. É uma cultura. Que bacana. Você viu quando é importante a gente falar assim pra conhecer o convidado? Mas vamos continuar aqui. A gente vai chegar ainda no restante do papo. Então vamos ver se eu não perdi a conta aqui. Então você fazia capoeira. Sim. Você chegou a ser instrutor. Sim. Você tem foto pra mostrar essas coisas, pra provar essas coisas, não? Então, na época não tinha celular, gente. Não tinha celular que a gente tem hoje pra registrar. Há poucas fotos que eu tenho é aquela tirada naquelas câmeras lá que tinha filmes lá. Polaroid não, né? Não é Polaroid. Mas é aquelas lá que tem filme, que você tem que levar pra um lugar pra revelar. A Kodak, obrigado. Então, a Kodak. E aí perdido por lá, né? Porque hoje você quer foto, você olha no celular e tá tudo certo. Sim. Agora, pra mim poder achar essas fotos pra comprovar, eu vou ter que mexer em um monte de caixa. Você vai ver que vai ter o pessoal no comentário falar, faz muita coisa, mas vamos continuar aqui. E aí você virou skatista, é isso. Se eu tiver na ordem errada, você me fala. Virou skatista. Isso, virei skatista. Aí depois entrou no bebop? Não, hip hop. Hip hop? Isso, hip hop. Aí entrou no hip hop, depois que grafiteiro. Não, aí dentro do hip hop eu fiz parte dos 4 elementos. Sim. Repete de novo pra gente, por favor. Que é o MC. Aí tem o DJ. Aí tem o b-boy. E o grafiteiro. Legal. Estão querendo colocar um quinto. É que esse quinto aí, ele soma, mas não pode ser contado como um elemento. Que é o tal do pitchbox. É pitchbox ou beatbox? Pitchbox. Então você fala E aí errado. o que acontece? Ele cobre a parte do DJ.
É meio que uma mesclagem. É, uma mesclagem. Eu acho legal, eu vejo umas coisas na internet, o pessoal fazendo uns sons bem interessante, viu? Bem interessante. Tem até aquele cara lá do filme do Como é que é? Loucademia de Polícia? Isso, esse cara mesmo. Ele bem faz legal, um bem legal. boxe violento. Bem legal. Tá, então, ó que bacana. Vamos continuar aqui na nossa lista. E aí, o que mais? Você inventou mais o quê? Agora eu fiquei curioso. Vamos lá, o que mais? Então, aí sempre por conta desse meio. Do envolvimento nesses grupos, do né? Do envolvimento dos grupos. Aí eu vi um camarada que tocava violão, eu falei, cara, isso é demais. E nessa época eu curtia muito o Renato Russo, do Legião Urbana. Entendi. Eu falei, cara, deve ser demais. Você vai revelar a sua idade aí, hein? Eduardo e Mônica, é isso não? É, Eduardo e Mônica, isso mesmo, né? E aí o que acontece? Meu irmão na época, ele arrumou um violão. Na verdade, esse violão veio da minha mãe. Sim. Aí depois ele pegou umas revistinhas, tal, que inclusive é esse daqui que tá aqui, e foi estudar. Só que acabou acontecendo o quê? Por nós não sabermos usar, acabou quebrando as cordas. Aí aquele impulso, né? Peguei aqueles varal, varal? É, varal, só que era de nylon na época, né? Não era desses sofisticados, não. Caramba! Aí eu desfiei o varal, coloquei no violão e comecei a tentar tocar alguma coisa. Entendi. Inventou umas cordas. Não, inventei alguma coisa. E fui pegando gosto, até que eu comecei a estudar sobre. E hoje eu toco violão. Poxa mas vida, toco que legal. profissional. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez para a nossa audiência vai se identificar, a gente brinca, eu acho que um papo legal é um papo agradável. Eu vou falar uma palavra que as pessoas podem usar como outra conotação, mas não é esse o objetivo, por isso eu vou explicar ela. Quando as pessoas são muito focadas, determinadas e até obsessivas do lado positivo, tá? Sim. Porque a obsessão também pode ser uma coisa ruim. E a determinação pro mal também é ruim. Exatamente. Mas o que eu percebo em você, e para compartilhar com a nossa audiência, é essa sua determinação em fazer as coisas e ir misturando e por um breve momento se dedicar ao máximo e fazendo coisas novas, né? Então sim. Isso é muito legal, porque, poxa, quantas coisas você fez, lógico, em alguns anos, mas pelo que eu tô vendo aí, você não parou por aí, né? Não parei. Vamos lá. Até interessante colocar essa situação, porque parece que é uma bagunça, aquele monte de coisa, mas cada coisa que eu peguei para fazer teve um período de foco. Tá. Ou seja, quando eu focava, eu ia até conseguir o que eu esperava ali. Não, eu quero aprender a virar mortal. Então o foco era só ali. Determinado. Né? Determinado. Então quando eu conseguia alcançar o meu objetivo, o resultado que eu queria, aí eu tinha espaço para explorar outras coisas. Entendi. Ou seja, eu não abandonava, era um agregado. Ou seja, eu faço isso e mais aquilo. Sim. Então eu tenho também esse leque de situações que eu posso explorar. Tanto que hoje em dia, tudo isso que eu passei, toda essa jornada, eu uso como uma ferramenta para os projetos de hoje. Quer dizer, te facilita a jornada, né? Facilita. Uma coisa que a gente percebe nos dias de hoje, as pessoas elas não têm muita paciência, no modo geral, tá? Porque elas querem um resultado imediato. Então as coisas andam numa velocidade muito rápida, a comunicação é muito rápida, a velocidade de você ter acesso às coisas é muito rápida. Então, numa época que até você brincou, não tinha celular, porque não tinha, não tinha dessa forma como existe hoje, né? Não tinha essa tecnologia. As pessoas às vezes não entendem que existia um mundo antes do celular, né, do smartphone, dessa comunicação dinâmica que existe hoje. Até o GPS, né? Hoje que as pessoas não precisam saber onde é o lugar, só pergunta como, eu chego e vai. Então, elas não têm ideia de quanto calo no dedo precisa para poder realizar algumas tarefas e para ganhar tempo de voo, né? Então você acabou produzindo tempo de voo. E numa situação dessa, quando você senta lá para poder pilotar, na teoria, um avião, você já tem mais horas de voo do que uma pessoa que acabou de sentar, mesmo tendo na teoria, porque você tem na prática. E isso te levou para qual etapa agora? Para onde a gente vai caminhar nessa sua história de vida? Então, aí, como você disse, por não ter o celular, o smartphone, o iPhone, essas coisas todas, a gente tinha muito mais tempo para explorar outras coisas. Por exemplo, eu tenho filhos de adolescente. Eles passam o dia inteiro dentro de casa. Na época, era gente, desculpa o palavreado, mas era um saco ficar dentro de casa. Né? Era um tédio. E aí você vai fazer o quê? Você vai pra rua, você vai caçar alguma coisa para fazer. Então, dentro disso, sempre vinha algo que acabava despertando. Então, dentro de todo esse pacote, aí eu também desenvolvi o cartoon, que é o desenho artístico. Legal. E inclusive, na onde eu fiz parte na onde eu fiz o estudo, me deram uma oportunidade de dar aula
Caramba. Então teve aquele momento de foco, Que era muito mais comum nessa época, né? Era muito mais comum. Compartilhar Então, conhecimento, né? eu aprendi o cartoon e na mesma escola eu aprendi a fazer pintura pintura em tela. Tá. De pintura em tela eu fui pintura pra a óleo que fala, não? Pintura a óleo, tinta a óleo, guache mesmo. Ah, sim. Independente, mas o foco era a tela. Uhum. Aí tinha os desenhos de paisagens, tinha os desenhos de abstrato, ou seja, ali a gente foi desencadeando muita coisa. Que legal, legal. Nesse trabalho da tela, eu acabei explorando na camiseta. Olha aí. Porque era uma ideia, né? Olha aí. Era só uma ideia. E o que aconteceu? Eu fiz uma camiseta e saí na rua com ela. Nessa que eu fiz pra mim uma camiseta e saí na rua, algumas pessoas olhou e falou, cara, que top. Era um tempo que só existia silks, não tinha sublimação, essas coisas todas, né? Essa modernidade. Não tinha essa modernidade. Aí o que eles falaram? Cara, é bacana, você fez isso à mão? Sim, fiz isso à mão. E eu até comecei a comercializar uma coisa que era um hobby pra mim. Começou a empreender sem mesmo saber o que era empreender. Exatamente. Legal. Nessa parte de jornada de desenvolver, quando você se percebeu que isso que você fez lá de forma intuitiva, até no curso, fazendo, e de alguma forma ia gerar um negócio. Porque é legal como uma coisa liga com a outra, né? Hoje, por exemplo, você aplica isso em algum dos seus negócios hoje? Na verdade, eu aplico tudo que eu fiz. Tá. Tudo, né? Não tem uma coisa que eu descarto. Lógico que tem um momento certo de usar, mas por eu ter crescido muito nesse mundo artístico, eu costumo dizer que toda venda é por conta de uma necessidade. Então, dentro das habilidades que eu tenho, eu fui enxergando a necessidade do outro. E aí o outro queria consumir aquilo que era hobby para mim. Sim. E eu acabei fazendo disso um negócio. Tanto que hoje eu tenho uma gráfica própria. Legal. E como é que é o nome da sua gráfica? WD Gráfica Rápida. Aí, ó, maravilha. Mas aí você faz camiseta também, não? Não, também. Também, só que hoje não mais à mão. Hoje a gente tem todo o equipamento lá para desenvolver. Tem celular também, não? Tem celular também. Agora a gente registra tudo. Se você precisar, tem todas as fotos e vídeos. Ah, legal, legal. Maravilha. Mas você, quando iniciou, você deu na sua cabeça assim do nada, você abriu uma gráfica? Como é que foi? Como é que você se descobriu e montou uma gráfica? Foi de acordo com a necessidade. Tá. Um amigo meu, ele estava abrindo uma igreja na época. Okay. E aí ele ficou sabendo que eu mexia com desenho, com essas coisas, e ele falou, cara, será que você pode me ajudar a desenvolver uma arte? Aí eu fui lá e fiz todo o planejamento dele, fiz toda a arte de desenvolvimento da igreja dele. Como desenvolver a fachada de uma igreja? Tudo. Eu fiz tanto a fachada, fiz o logo da igreja dele, toda a parte de desenvolvimento, de design, eu visual. fiz toda a parte visual eu fiz pra ele. Legal. Aí depois que eu fiz assim, na camaradagem, porque era amigo, né? Aquele negócio, cara, vamos lá, eu faço pra você. Ele virou pra mim e falou, você tem um dom, você tem um talento. Por que você não trabalha com isso? Então, quando você fez o primeiro trabalho, na verdade você não ganhou nada. Você ganhou experiência. Eu ganhei experiência. Legal. E uma motivação para olhar para outro lado. Legal. Porque nesse tempo eu tava olhando para outras coisas. Você não via isso como um negócio? Não via. Você foi, na verdade, colaborar com ele, porque o que você fazia como talento era uma coisa natural para você, né? Era o seu hobby, entre aspas, você fazia para você. E aí você tinha uma habilidade diferente que as outras pessoas não tinham e o cara falou, me ajuda aqui. Você foi lá e, de uma certa forma, desenvolveu todo o processo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Nessa época eu trabalhava numa empresa e ainda não tinha olhado para esse lado artístico como negócio. Ah. Só que aí eu comecei a observar esse campo e explorar esse campo. Tá. E eu comecei a trabalhar paralelo. Eu tinha um serviço registrado e comecei a dar aqueles primeiros passos, né? Para ver, vamos ver até onde vai, né? Aí eu arrumei um computador que na época era simples, né? Sabe aquele 286 que não chega nem a ser 1 GB? Pois é. E eu comecei a desenvolver alguns trabalhos nesse computador. Tá. E aí me encorajaram a bater de porta em porta. Então eu fiz uma pastinha, montei um portfólio e batia de porta em porta. Olha, você quer que eu desenvolva um cartão, um panfleto? Falando isso, eu me pego nisso de novo, porque assim, quem deve estar nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas de streaming aí, né?
os nossos podcasts, deve estar falando, mas que história é essa de bater porta a porta? Por que ele não mandou um zap? Por que ele não... tipo, né? Vai lá no Instagram. Por que o cara não procura no Instagram, mandou mensagem, né? Tipo, ou no YouTube, ou sei lá, o TikTok, o que for. Manda uma mala direta, né? Um e-mail. Porque negócio de porta a porta era uma outra época. Era uma outra época onde smartphone ainda não fazia... Era uma outra época. Puxa, que legal. E aí eu ia com essa pastinha. Tá. Então eu tive até muitas desmotivações na época, que era muito não, né? Porque não era todo mundo que queria fazer cartão de visita, não era todo mundo. Eles pegavam num papel assim, anotavam o telefone e dava tudo certo. Porque era muito telefone residencial, né? Era muito telefone residencial, né? Não tinha... Enfim, não tinha essa vastidão de telefones comuns. Hoje em dia, talvez, sejam muito menos telefones residenciais e mais celulares, né? Mais smartphones e telefones com chips, enfim, né? Mas, por exemplo, nessa sua evolução para esse negócio, foi porta a porta, e aí você fez a questão da gráfica e quando se percebeu, estava fazendo isso. Mas desse negócio, você fez alguma coisa a mais na questão do cartão, quando você encontrava os clientes? Porque você tinha que convencer eles, entre aspas, você quer um cartãozinho? Como é que era a abordagem? Era isso mesmo? Então, na verdade, eu tive que mudar a abordagem para poder incluir outras coisas. Aí eu comecei a visitar as lojas como cliente e comecei a perguntar: poxa, legal isso aqui, você tem um cartão? Eu comecei a pedir para eles. Ou seja, aquecer o mercado. Peraí aqui, ó. Mercado. Você tem um cartão? Não tem, então, peraí, eu faço cartão. Exatamente. Né? E essa foi a minha carta de apresentação. Legal. Até que eu cheguei num cliente que até me deu um susto na época, porque eu não estava preparado para isso. Me ajudou a dar uma alavancada. Ele falou: tá, eu quero o cartão, mas você também faz panfleto? Você também faz banner? Aí eu nunca tinha feito panfleto e nem banner. Entendi. Eu falei, mas já sabia o que era? Já sabia o que era, mas nunca tinha me arriscado a fazer. E aí na hora deu aquele gelo, eu falei, faço. Eu vou dar a resposta agora, depois eu me viro e eu faço. Vou buscar informação, vou dar um jeito, pesquisar. Exatamente. Porque aonde eu fazia o cartão também me dava a possibilidade de fazer esses outros materiais. Eu só não tinha feito ainda. Aí eu falei, poxa, agora eu vou migrar para outros, né? Aumentou o portfólio de produtos. Aumentou o portfólio. Legal. E foi aonde eu comecei a explorar todo o âmbito da comunicação visual. É onde eu saí dos cartãozinhos, ainda faço cartão, só que hoje é até digital. Já não é tanto cartão físico, mas toda a parte de comunicação, de apresentação de uma empresa, a gente cobre. Legal. E essa parte agora vindo para modernidade, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, assim, a parte de sites, tem uma evolução natural, né? Foi migrando. Então, assim, a parte de sites, que nem você falou, cartão virtual, toda essa comunicação visual da parte da fachada, do panfleto, da faixa da comunicação, da roupa. Então, todas essas coisas agora a sua gráfica atende isso. Sim, a gente teve que migrar. Conforme o mercado vai mudando, a gente tem que acompanhar. Então, quando começou a se tornar muito digital, tivemos que migrar também. Certo. Então, hoje a gente faz toda a alimentação de redes sociais. Adesivos, esses adesivos? A gente faz gestão. Gestão de redes sociais. Parte de adesivação, parte de envelopamento. Poxa vida, então... A comunicação da fábrica, da empresa, né? Tanto no papel, no digital, ou fachada, ou qualquer parte que ela possa se comunicar, a gente está trabalhando, até o audiovisual. Legal. E como é que é o nome mesmo Mas é a mesma empresa, a gráfica? Então, hoje tem esse forte, mas a gente está com o nome Grupo WD. Entendi. Por que Grupo WD? Porque aumentando essa demanda, nós tivemos que criar alguns departamentos para não misturar e virar uma bagunça. Que legal. Então, dentro do Grupo WD tem a parte da papelaria, tem a parte da gráfica rápida, tem a parte da comunicação visual, tem a parte de TI. Caramba! E tem a parte de gestão. Mas aí o Grupo WD, como é que funciona? Como é que o pessoal te encontra? Como é que faz? Tem WhatsApp? Como é que funciona para poder encontrar? Sim, nós temos o Instagram, temos um site também que hoje você acha como grupowd.com.br. Legal. Mas se você pesquisar no Google WD Gráfica Rápida, também os próprios mecanismos lá do Google, ele vai fazer essa busca e vai trazer tanto o grupo WD quanto as partes da comunicação visual WD. Legal. Ou a gráfica rápida WD. Então tá tudo misturado. Legal. E aí lá a pessoa vai encontrar o caminho, vai falar com vocês para poder ter um projeto ou no próprio site ele já direciona qual é o nicho que você quer. Caramba. Então a pessoa entra no grupo WD ou se usar qualquer outro desse mecanismo, ele vai te levar para o mesmo link. Sim.
quando você chega lá, ele já direciona. Qual é o nicho que você está precisando? É papelaria? Entende? Então no próprio site ele já te direciona. Te facilita para fazer um rastreio, né? Exatamente, porque também o nosso site se tornou um cartão de visita, né? Um cartão virtual, talvez, é isso? Um cartão virtual. Fazendo virtual. Analogia. E aí o que acontece? Dentro do próprio site em si, ele também já te mostra a parte digital, que é essa parte de sites que a gente também faz. A gente desenvolve sites, gerencia sites. Caramba! Gerencia redes sociais. Poxa, que legal. Então, legal. Tudo dentro do site você já tem lá mastigado. Desse grupo WD. Grupo WD. Maravilha. Então, você falando isso, vamos aprofundando. Olha que a gente só começou o papo. Mas vamos lá para... Vamos chamar assim de segunda parte. Vamos para a segunda parte.